Aqueles que, pela misericórdia de Deus, venceram esses combates e com perseverança entraram nas terceiras moradas, que lhes diremos, senão, bem-aventurado o varão que teme o Senhor? Não foi pouco fazer Sua Majestade com que entenda eu agora, nesta altura, em que costumo ser rude nesses casos, o que quer dizer em vernáculo este versículo. Por certo, com razão o chamaremos bem-aventurado, pois se não volta atrás, ao que podemos entender, leva caminho seguro na sua salvação. Aqui vereis, irmãs, quanto importa vencer as batalhas passadas, pois tenho por certo que nunca deixo o Senhor de eu pôr em segurança de consciência, o que não é pequeno bem. Digo em segurança e disse mal, pois não a há nesta vida, e por isso entendeis sempre o que digo, se não voltar a deixar o caminho começado. Muito grande miséria é viver em vida que sempre temos de andar como quem tem inimigos à porta, que não pode comer nem dormir sem armas e sempre em sobressalto, com receio de que por alguma parte possam arrombar esta fortaleza. Ó meu Senhor e meu bem, como quereis que se deseje vida tão miserável, se não é possível deixar de querer e pedir que nos tireis dela, se não é com esperança de perdê-la por vós ou gastá-la em vosso serviço, e sobretudo entender que é vossa vontade. Se o é, Deus meu, morramos convosco, como disse São Tomé, porque não é outra coisa senão morrer muitas vezes ou viver sem vós, e com estes temores de que pode ser possível perder-vos para sempre. Por isso digo, filhas, que a bem-aventurança que temos de pedir é estar já em segurança com os bem-aventurados, pois com estes temores, que satisfação pode ter aquele que a tem toda em contentar a Deus? E considerai que esta e muito maior tinham alguns santos que caíram em graves pecados, e não temos a certeza de que nos dará Deus a mão para sair deles e fazer a penitência que esses fizeram. Subentende-se o auxílio particular. É certo, minhas filhas, que estou com não pouco temor escrevendo isto, pois não sei como o escrevo nem como vivo, quando disso me lembro muitas, muitas vezes. Pedi-lhe, minhas filhas, que Sua Majestade viva sempre em mim, porque se não for assim, que segurança pode ter uma vida tão mal gasta como a minha? E não vos pese o entender que isto é assim, como algumas vezes o tenho visto em vós quando vou-lo digo, e procede de que quisereis que tivesse sido muito santa, e tendes razão, também eu o quisera. Mas que hei de fazer se o perdi somente por minha culpa? E não me queixarei de Deus que deixou de me dar bastantes ajudas para que se cumprissem vossos desejos. Não posso dizer isto sem lágrimas e grande confusão de ver que escrevo para aquelas que me podem ensinar a mim. Dura obediência tem sido. Praz a Deus que, pois se faz por Ele, seja para que vos aproveiteis de alguma coisa, e para que lhe peçais que perdoe a esta miserável atrevida. Mas bem sabe Sua Majestade que só posso presumir da sua misericórdia. E já que não posso deixar de ser a que tenho sido, não tenho outro remédio senão acolher-me a ela e confiar nos méritos de seu filho e da Virgem sua mãe, cujo hábito indignamente trago, e vós trazeis também. Louvai-o, minhas filhas, pois verdadeiramente o sois desta Senhora. E assim não tendes de vos afrontar que eu seja ruim, pois tendes tão boa mãe. Imitai-a e considerai qual deve ser a grandeza dessa Senhora, e o bem de a ter por padroeira,
pois não bastaram meus pecados e ser a que sou, para em nada deslutrar esta sagrada ordem. Mas de uma coisa vos aviso, que nem por ser tal e ter tão boa mãe estáis seguras, que muito santo era Davi, e já vedes o que foi Salomão. Nem façais caso do encerramento e penitência em que viveis, nem vos assegureis por tratardes sempre com Deus e exercitar-vos na oração tão continuamente e estardes tão retiradas das coisas do mundo e tê-las, a vosso parecer, aborrecidas. É bom tudo isso, mas não basta, como disse, para deixarmos de temer. E assim meditai este versículo e trazei-o na memória muitas vezes. Beatus vir qui timet Dominum. Já não sei o que dizia, pois distraí-me muito, e em me lembrando de mim, quebram-se-me as asas para dizer coisa boa. E assim eu quero deixar por agora. Voltando ao que comecei a dizer das almas que entraram nas terceiras moradas, e não lhes fez o Senhor pequena mercê, mas sim muito grande em terem vencido as primeiras dificuldades. Destas, pela bondade do Senhor, creio que há muitas no mundo. São muito desejosas de não ofender a Sua Majestade, e até mesmo dos pecados veniais se guardam, e amigas de fazer penitência. Têm suas horas de recolhimento, gastam bem o tempo, exercitando-se em obras de caridade com os próximos, muito concertadas no falar e vestir e governo de casa as que a têm. De certo que é estado para desejar, e parece que nada há para que se lhes negue a entrada até a última morada, nem lhe a negará o Senhor se elas quiserem. Que bela disposição é esta para que lhes faça toda a mercê. Ó Jesus, e quem dirá que não quer um tão grande bem, em especial havendo já passado pelo mais trabalhoso? Ninguém. Todas dizemos que o queremos. Mas, como ainda é mister mais para que de todo o Senhor possua a alma, não basta dizê-lo, como não bastou ao mancebo quando o Senhor lhe perguntou se queria ser perfeito. Desde que comecei a falar destas moradas, trago-o diante de mim, porque somos assim ao pé da letra, e o mais normal é virem daqui as grandes securas na oração, ainda que também haja outras causas. E deixo uns trabalhos interiores intoleráveis que têm muitas almas boas e muito sem culpa sua, dos quais sempre o Senhor as tira com muito lucro, e das que têm melancolia e outras enfermidades. Enfim, em todas as coisas, temos de deixar à parte os juízos de Deus. Segundo tenho para mim, o mais habitual é o que disse. Porque, como essas almas veem que por coisa alguma fariam um pecado, e muitas nem ainda venial deliberado, e que gastam bem sua vida e fazenda, não podem levar a paciência que se lhes cerre a porta para não entrar aonde está o nosso rei, por cujos vassalos se têm e o são. Mas, cá na terra, ainda que tenha muitos vassalos o rei, nem todos entram até a sua câmara. Entrai, entrai, filhas minhas, no interior. Passai adiante de vossas obrasitas, pois, por serdes cristãs, deveis tudo isso e muito mais, e vos basta ser vassalas de Deus. Não queirais tanto que fiqueis sem nada. Vede os santos que entraram na câmara deste rei, e vereis a diferença que há deles para nós. Não peçais o que não tendes merecido, nem havia de nos vir ao pensamento que, por muito que sirvamos, o havemos de merecer, nós, os que temos ofendido a Deus. Ó humildade! Não sei que tentação me vem neste caso
que não posso acabar de crer a quem tanto caso faz dessas securas, senão que a um pouco falta dela. Digo que deixo à parte os grandes trabalhos interiores que disse, pois estes são muito mais que falta de devoção. Provemo-nos a nós mesmas, minhas irmãs, ou antes prove-nos o Senhor, pois bem o sabe fazer, embora muitas vezes não o queremos entender, e venhamos a estas almas tão concertadas. Vejamos o que fazem por Deus, e logo veremos como não temos razão de nos queixarmos de Sua Majestade. Porque se lhe voltamos as costas e nos vamos tristes, como o mancebo do Evangelho, quando nos diz o que havemos de fazer para sermos perfeitos, que quereis que faça Sua Majestade, se Ele há de dar o prêmio conforme ao amor que lhe temos? E este amor, filhas, não há de ser fabricado em nossa imaginação, mas sim provado com obras. E não penseis que olha as nossas obras, senão a determinação da nossa vontade. Parecer-nos-á a nós, que temos hábito de religião, e o tomamos por nossa vontade, e deixamos todas as coisas do mundo e o que tínhamos, por amor dele, ainda que sejam as redes de São Pedro, pois parece que dá muito quem dá o que tem, que já está tudo feito. Muita boa disposição é se perseverar e não se tornar a meter nas sevandijas dos primeiros aposentos, embora só com o desejo. Pois não há dúvida que, se persevera nesta desnudez e desprendimento de tudo, alcançará o que pretende. Mas há de ser com a condição, e vede que vos aviso disto, que se tenha por servo sem proveito. Como disse São Paulo, ou Cristo, e não creia que obrigou assim a Nosso Senhor a fazer-lhe semelhantes mercês. Antes, como quem mais recebeu, fica mais endividado. Que poderemos fazer por um Deus tão generoso, que morreu por nós e nos criou e nos dá o ser, que não nos tenhamos por venturosos em que se vá descontando alguma coisa do que lhe devemos pelo que ele tem nos servido? Disse esta palavra de má vontade, mas isto é assim, pois não fez outra coisa enquanto viveu no mundo, sem que lhe peçamos de novo mercês e regalos. Olhai muito, filhas, a algumas coisas que aqui vão apontadas, ainda que atabalhoadas, porque melhor não as sei declarar. O Senhor vo-lo dará a entender, para que tireis das securas humildade e não inquietação, que é o que pretende o demônio. E crede que onde há verdadeira humildade, ainda que Deus nunca dê regalos, dará uma paz e conformidade com que andareis mais contentes do que outros com regalos. E muitas vezes, como tendes lido, os dá a Divina Majestade aos mais fracos, embora creia que eles não os trocariam pelas fortalezas dos que andam com securas. Somos amigos de contentamentos mais do que de cruz. Prova-nos tu, Senhor, que sabes a verdade, para que nos conheçamos.